Boa tarde a todos, senhora vereadora, caros especialistas, caros deputadas, caras deputadas, cidadãs e cidadãos. Em primeiro lugar, eu tinha preparado aqui uma introdução que contaria com a presença do Sr. Presidente, pensando eu que num tema que foi bandeira da campanha do Sr. Presidente, ele estaria neste debate a ouvir especialistas e a debater connosco as opiniões e a estratégia, e por isso registro aqui com lamento que de facto o Sr. Presidente quer ouvir os cidadãos, mas não discute e não ouve os deputados eleitos legitimamente no processo de eleições. Depois, queria dizer que, Miguel Graça, obrigada por teres também cortado aqui 3 páginas ao meu discurso, que tinha feito a análise política, não fosse eu também cientista política, da situação e, portanto, elencaste a análise internacional e todos os defeitos que informa este processo relativamente àquilo que é o consenso de Estado, já não é inovador, daquilo que constituem as Assembleias de Cidadãos. E, portanto, agradeço, subscrevo a tua análise e a conclusão, sobretudo, porque, de facto, aquilo que nós estamos aqui a considerar e a que chamam Conselho de Cidadãos não é um Conselho de Cidadãos. Não podemos deturpar as palavras, nem deixar de lhes dar a importância que têm. Aquilo que nos apresentam como um Conselho de Cidadãos é uma audiência coletiva de cidadãos que pode ter sede e que está enquadrada legitimamente noutros fóruns. E, portanto, também subscrever essa análise. Obrigada, Miguel. Entretanto, passo umas páginas à frente no meu discurso. E, senhora vereadora, também, agradecendo sempre as suas simpáticas palavras, há uma questão que eu não posso deixar de identificar nos seus discursos. Na vida profissional e pessoal eu também já não sei trabalhar sem ser a colaborar, mas nesta sede nós fazemos política, senhora vereadora. Nós representamos, a senhora vereadora representa um programa político que foi eleito, está num órgão executivo, um órgão que tem de saber fazer. Nós estamos numa Assembleia que fiscaliza esse órgão. Representamos um programa pelo qual fomos eleitos, na devida proporção. Esta casa alargou-se na participação cidadã. E uma coisa é colaborar, outra coisa é em política fazemos pontes, fazemos estratégias, discussões, temos uma atitude colaborativa noutro sentido, que não é a colaboração da aprendizagem, é a colaboração da discussão, da tolerância e das pontes que fazem estratégia e diplomacia. Portanto, não estamos todos aqui para o mesmo fim, cada um tem o seu programa, tem a sua ideologia e nós não a podemos matar. Isto cruza igualmente também aqui com a apreciação que fez o professor Manuel Arriaga, com a qual eu concordo em termos teóricos, mas que na prática o que eu acho que estas experiências, deste ponto de vista, que mascaram a linguagem, podem provocar a morte da política. E esse risco nós não podemos correr. Uma coisa é testar, experimentar estratégias, metodologias, experiências verdadeiramente novas. A metodologia descrita e estabelecida para este Conselho de Cidadãos não é nova e o risco que nós podemos correr em dar espaço a estas experiências desreguladas é matar aquilo que é a política. E a política é essencial na vida democrática. Isto agora só aqui como trocaste as páginas, Miguel, tenho aqui uma questão no meu discurso, mas vou aqui continuar. O Partido Socialista tem orgulho no legado de participação e construção de um país democrático e na aproximação dos processos de decisão aos cidadãos. Há muito que a participação dos cidadãos de Lisboa e do país não se resume apenas ao voto no dia das eleições. São vários os modelos de participação que já fazem parte da legislação e das práticas correntes do processo de decisão. Há inquéritos, audições públicas, mesas redondas, grupos de trabalho, processos online de apresentação de ideias e sugestões, há consultas públicas de documentos trabalhados tecnicamente. Além destas práticas, também temos o orgulho de promover em Lisboa muitos processos de proximidade entre cidadãos, organizações e políticos. Lembramos que é por iniciativa do Partido Socialista que o orçamento participativo é hoje prática local, regional, nacional. É por iniciativa do Partido Socialista que se criou a linha de financiamento dos projetos aos bairros e zonas de intervenção prioritária, já aqui falados, o BIP-ZIP. É por iniciativa do Partido Socialista que estão em funcionamento os GABIP, os Gabinetes de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária, para, e atente-se, desenvolver processos de co-governação em um ou mais bairros de zonas de intervenção prioritária de Lisboa. É por iniciativa do Partido Socialista que as reuniões de Câmara e as Assembleias Municipais têm sessões descentralizadas. Em ambos os casos, relembro que tardam a ser agendadas.
Perante as concretizações elencadas e, como parece ser evidente, o PS vê com muito agrado o desenvolvimento de medidas de participação cidadã como complementares e de suporte ao modelo da democracia representativa. Aliás, como podia ser o caso deste suposto Conselho de Cidadãos. Tínhamos essa expectativa. Não nos parece que seja aquilo que vai acontecer. No entanto, e lamentavelmente, o que vemos é que este tão divulgado Conselho de Cidadãos não passa mesmo desta audiência coletiva e não cumpre os requisitos dos Conselhos e Assembleias de Cidadãos que já se realizam pelo mundo fora, inclusivamente ao nível de estruturas supranacionais. A União Europeia está a preparar um Conselho de Cidadãos ao nível europeu. Portanto, o que nos preocupa é mesmo que seja um órgão deliberativo ou consultivo, como aqui fizeram a diferença, e a diferença nos parece óbvia. A verdade é que tem de respeitar as instituições políticas e tem de respeitar os critérios de transparência e de aviso prévio e de construção de um processo. Passando aqui à frente. Dizer também que o Partido Socialista, nesta análise, entregou 2 pedidos de informação relativamente ao processo administrativo do Conselho de Cidadãos. Queremos perceber como é que funciona, queremos perceber as regras. A este pedido responderam-nos com o que já tinham respondido em entrevistas, na internet, podíamos consultar. Pedimos a consulta de um processo, não nos foi permitida, não nos foi facultada. E eu acho que este é de notar e de registar. O PS sabe o que são e como funcionam os Conselhos de Cidadãos e o PS sabe e reconhece absolutamente o papel fundamental dos órgãos de representação política, como é a Assembleia Municipal, onde a participação cidadã não é apenas bem-vinda, como essencial e incentivada pelo Partido Socialista. Por isso, não deixaremos de fazer este apelo à participação e à divulgação das práticas democráticas que o sistema político já prevê e garante. Lamentavelmente, não encontramos pela cidade, nem em outdoors, nem em paragens de autocarro, o calendário das reuniões de Câmara Públicas, nem das Assembleias Municipais, como encontramos a divulgação do Conselho de Cidadãos. Aproveitamos para fazer esta sugestão. O Partido Socialista não manifesta qualquer oposição a conselhos ou ideias inovadoras e formas diferentes de participar, até porque cada vez mais temos uma população com formação académica superior e se vai permitir reinventar e estruturar a democracia e a participação política, estamos cientes disso. E isso vemos com muito agrado, mas naquilo que são os critérios de transparência, representatividade, informação, metodologia e desenho e implementação de propostas e o envolvimento dos cidadãos, o Partido Socialista não pode aceitar a ilusão que aqui nos apresentam. Não pode validar o que pretende ser e não é, não pode deixar que o que parece que vai ser não seja aquilo que acontece. Um dos objetivos das diversas práticas de participação cidadã é o reforço da confiança nos sistemas políticos democráticos por parte de todos os membros da sociedade. Neste caso, tememos que esta forma de atuação e implementação, que do nosso ponto de vista cria apenas uma ilusão de participação, contribua mais para a desconfiança do que para a confiança no sistema político. Seja mais uma forma de descrédito do que de credibilidade das instituições políticas representativas. Represente mais afastamento do que proximidade dos cidadãos de decisão. Seja mais uma forma de instrumentalização do que envolvimento dos cidadãos no processo de decisão. A democracia e o comportamento democrático têm, sobretudo, respeito pelos processos e regras que garantem a transparência, a imparcialidade, a equidade, a acessibilidade, a informação e os direitos. A democracia, felizmente, demora tempo e dá trabalho. No mais recente estudo da OCDE sobre participação inovadora e cidadãos, vou terminar, salienta-se a confiança dos cidadãos nas instituições políticas, salienta-se que a confiança dos cidadãos nas instituições políticas depende tanto do resultado como do processo que leva ao resultado. E por isso, na alegoria da caverna, Platão diz-nos que não são os olhos que veem, mas sim o que vemos através dos olhos. Não nos metam este Conselho de Cidadãos pelos olhos de dentro. Obrigada. Muito obrigado.